Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente, segunda-feira pela manhã, com o apóstolo Neuci José Rorato. Estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo. E estamos aí numa conversa muito especial. Semana passada a gente falou sobre o carnaval, porque a gente estava no meio do carnaval, né? Mas essa semana a gente tem aí o papo pós-carnaval. Bom dia, apóstolo. Bom dia, pastora Eliane. Um dia abençoado a todos. E eu espero que o carnaval tenha sido bom. Semana passada a gente falou sobre isso, no sentido de que a mídia, ela passa tudo, faz aquele convite que é bem atrativo, mas normalmente não é passado pós-carnaval as consequências do que aconteceu durante o carnaval, todas as violências, todas as mortes, as brigas, as prisões, nada disso é falado, né? E as pessoas vão vivendo a vida de uma forma de concupiscência da carne, querendo satisfazer os seus desejos, enfim, é toda uma história que a gente falou semana passada sobre isso. Então hoje eu vou ousar, né, para perguntar para o pastor sobre isso. Então como é que fica o pós-carnaval? E a pergunta que a gente tinha deixado no ar semana passada era: quem vai para o carnaval, né? Quem participa ativamente do carnaval vai para o inferno? Se não mudar, o que eu posso lhes dizer? A salvação, céu e inferno, define-se no momento da partida. Se foi no carnaval e perdeu a vida, com certeza. Será que ela vai para o céu se estava numa festa de louvor ao diabo? Eu provoco as pessoas a pensarem. Tá, mas espera só um pouquinho, pastor. Agora eu lembrei de uma coisa. Teve uma porta-bandeira dessas escolas grandes do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, que ela se converteu antes do carnaval. E ela fez um acordo com Deus, porque ela já tinha todo um compromisso, eu acho que a questão é financeira, né? Que ela então seria o último carnaval dela, que ela cumpriria aquele compromisso e deixaria. É outro ponto, né? E ela deixou? Sim, deixou, mas o que eu quero dizer é isso. Ela tinha um compromisso que ela tinha marcado, então ela não quis dar um mau testemunho de vou largar tudo, fez, e aí agora ela até acho que é pastora. Olha, tem pessoas que cumprem compromissos assumidos, mas também programam a vida para se descompromissar. Porque uma coisa interessante, o que torna o ser humano vencedor na vida é a gestão dos compromissos. E muitos nem sequer se apercebem. Quem não consegue se voltar para Deus é porque não consegue romper o compromisso com o diabo. Tem isso aí. Por isso que tem certos espíritos, certas obras malignas que acompanham a vida de seres humanos, de alguns seres humanos, que só conseguem se libertar se eles declararem: eu rompo, eu decido não mais seguir esse caminho, não mais ter essas práticas, não mais ser cavalo do diabo. Porque quem serve ao diabo se torna um cavalo. Agora eu pergunto: cavalo tem governo próprio? Não. Tem autoridade própria? Não. Cavalo é um serviçal. E as pessoas que servem ao diabo precisam romper, quebrar o vínculo, rejeitar, se libertar. Por exemplo, nós temos o exemplo da libertação da escravatura. Antes da Lei Áurea, os donos de engenho eram donos dos escravos. Mas depois de assinada a Lei Áurea, começou com os nascidos. A partir dali, eles não tinham mais dono.
eles eram livres. Mas acontecia também que, de acordo com o patrão que tinham, com o senhor que tinham, eles se entregavam para viver, para ser escravo para sempre. Sim, porque se sentiam acolhidos. Então, se sentiam bem. E tem pessoas que se sentem bem em ser escravo do diabo. Esse vai para o inferno. Esse é uma escolha. É uma escolha. Cada um vai onde é a morada do seu Senhor. Aonde é que é o destino do diabo? É o inferno. Tá? Onde é a morada de Deus? É o céu. Então cada um vai para junto de seu patrão, de seu amo, de seu Senhor. Então comece a avaliar. O carnaval está a serviço de que reino? Então, já que você pulou, sambou, aproveitou, e eu tenho certeza que isso não melhorou sua vida, pelo contrário, entreteu um tempo da sua vida que não deixou resultado positivo. E olha que os resultados negativos de um carnaval, os negativos são maiores do que os positivos. Quantas famílias desfeitas, quantas traições, quantas infidelidades, quantos inocentes nascerão sem saber quem é o pai? Eu quero dizer que esses abusos no reino de Deus, onde Deus governa, isto não acontece. Mesmo que o diabo às vezes tente se infiltrar nas igrejas para causar algumas coisas erradas, mas acontece à medida que mesmo dentro da igreja a pessoa está servindo o diabo. O ser humano é livre. É livre. Por exemplo, é tão livre que na mente, que o interior do ser humano é ele, somente Deus que sabe. O ser humano é uma caixa de segredo que só ele, Deus, sabe o que maquina na mente, nos pensamentos, nas intenções, nos desejos e no que planeja. O apóstolo Paulo fala em Gálatas também sobre isso. Ele cita de uma forma assim geral, mas que faz sentido dentro desse contexto. Ele diz: não se engane. De Deus não se zomba. Aquilo que você plantar é aquilo que você colher. E é isso. Então as suas escolhas vão levar você para a eternidade que você quiser, né? Porque de fato também no inferno é uma eternidade, né, pastor? Tudo é eterno. O ser humano foi criado com existência eterna. Se não tivesse caído em desobediência lá no Éden, o ser humano estaria vivendo eternamente sem problema de pecado. Mas o ser humano lá já escolheu o conhecimento, já desobedeceu a Deus e quis ser igual a Deus. Então, sempre quando se quer ser igual a alguém, temos que seguir a linha desse alguém. Senão, não se chega a ser igual. Sim. Quer ser igual a Deus? Você tem dentro de si a semente. Então, siga o exemplo de Deus. Você vai se tornar parecido com quem você se espelha. Mas vamos fazer uma licença aqui. Vamos dizer assim, a pessoa vai na igreja, está tendo um relacionamento com Deus, mas ela sempre pede uma licença só nesse período e depois ela volta. Corre risco de vida. Corre risco de vida. Olha uma coisa interessante. Jesus fala sobre isso. O que vai definir a sua eternidade é o momento da sua partida. Pede licença, Deus, eu vou dar um espaço para a minha velha natureza, eu vou saborear o pecado por uns dias, tudo bem se você sobreviveu, mas se sua vida for ceifada nessa circunstância. Porque se ele sobreviveu,
ele pode ainda chegar ao momento do arrependimento. Exato. Mas aí também tá fácil, né, pastor? Toda a vida ele vai... Mas não vale a pena, não soma. O cristão que tem necessidade de ir lá comer as migalhas que o mundo oferece, viver as ilusões que o mundo vende, é porque ele não descobriu a riqueza da graça, ele não descobriu as riquezas espirituais. Se você tem necessidade do prazer do pecado, é porque não descobriu o prazer da prática da justiça. Se você precisa do tempero do mal, é porque ainda você não tem a cultura do bem. Isso eu já tinha uma vez pensado sobre isso. Que os problemas que a gente tem na vida, as circunstâncias que a gente passa, denunciam a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Porque quando você está relacionado com Deus, você tem uma relação, você tem uma conversa com Deus diária, você tem uma vida com Deus, os problemas vão vir de qualquer maneira, né, pastor? Porque o sol vem para todos, a chuva vem para todos. Só que a maneira como a gente vai encarar isso, a maneira como a gente vai enfrentar é diferente. Então, quando uma pessoa ela precisa dessa licença, é porque ela de fato não está vivendo uma vida plena com Deus. Ela está ali, na verdade ela não está, pastor. Admite comigo aí que aquela pessoa não está. Ela está vivendo uma aparência, né? Vamos lá. Toda verdade é paralela. Agora eu pergunto, inclusive hoje defendem isso como uma verdade, que hoje o ladrão é vítima da sociedade. Por que a pessoa tem necessidade de roubar? Vamos retrocedendo. Por quê? Em primeiro lugar, vamos começar lá. Tudo tem uma causa. Ou nos pais, ou nos filhos. Os pais são os mais responsáveis que não ensinaram. E a pessoa que não aprendeu, ela não cresce. Quem não cresce não desenvolve capacidades, virtudes, potencialidade. E aí então vai ficando, vai sobrando no mercado de trabalho, vai sobrando. E as necessidades, aí eles veem quem tem carro, quem trabalha tem condições de comprar um carro, quem trabalha tem condições de estar bem vestido, de desfrutar de um bom nível social. E aí então eles querem isso aí de graça, os prazeres de graça. Quem busca os prazeres no mundo é porque não construiu uma vida de satisfações. Olha que esse conceito é lindo. Está no débito, está devendo. Está sempre em débito e quer tirar de quem tem. E aí? Então, a vida é nós que construímos o nível dela, o nível de condições, de realizações e também de crescimento e posses. É escolha, é escolha. Então quem vai em busca do que o diabo oferece de graça, as eleições deram sinal que a maioria do povo quer as coisas fáceis. E quero dizer, não vá atrás do fácil, porque a vida oferece confortos e desconfortos. Foi muito desconforto para mim aprender certas coisas. Foi muito desconforto para mim buscar entender certas verdades. Mas hoje eu vivo um conforto do que a verdade me trouxe, da luz que a verdade colocou e coloca em meu caminho. Isso é para todos. Cada um escolhe o seu nível de fé, o seu nível de crescimento e aonde quer chegar. O ser humano é livre. Não procure culpado. Você não é vítima. Você é culpado porque você deixou seus sentimentos
impedirem seu entendimento de você ser melhor. Talvez alguns estejam dizendo que a gente é radical, né, pastor? Porque a gente está declarando isso de uma forma corajosa até, olha. Se você fizer as suas escolhas, as escolhas que vão lhe levar à eternidade com Satanás, é uma escolha que você fez. Hoje o ser humano é indesculpável. Porque seja lá de qual maneira a verdade sobre Cristo, ela chega em todos os lares. Seja via web, seja via rádio, seja, olha, presencial, via folheto. Olha, a maneira como hoje o evangelho tem sido pregado no mundo todo é muito difícil. Claro, existem alguns lugares remotos ainda que não chegou, mas nós estamos falando para pessoas urbanas, porque se você não fosse urbano não teria a internet, né? Então, aonde a internet chega, o evangelho chega. E aonde não chega o evangelho nem a internet, está a sua consciência. Bah, essa foi forte. O ser humano tem uma partícula divina chamada consciência. O seu espírito é a sua consciência. E na sua consciência estão senso de valores, senso do certo. Na consciência está. Se você respeitar a sua consciência, quero lhes dizer, você não fica na mesmice e você não se corrompe. Você não pratica o mal. Porque todo o desvio do ser humano causa prejuízo também para mais seres humanos. Eu acho que agora lacrou essa aí, né? Onde quer que você esteja, a sua consciência está junto com você. Olha só, como está a sua consciência? Eu acho que é uma boa pergunta para nós encerrar esse episódio, né, pastor? Respeite ela. Ela é a lâmpada do Senhor para a sua vida. Estamos aí com muitos eventos, tá? Pela frente, muitas ofertas, muitos marketing, muita coisa. Pergunte, o que isso pode somar para mim? É isso aí, então. Se você quer compartilhar esse conteúdo, dá um like pra gente, compartilha com pessoas que você sabe aí que estão numa situação difícil pós-carnaval, né? Mas que Deus abençoe você e que dê uma boa consciência. Até mais. Deus abençoe.